Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer as últimas informações sobre o Fluminense, como que está a preparação do Fluminense para o Clássico. A gente tem 2 retornos, porém temos 4 jogadores fora. Também vamos falar um pouquinho sobre um jogador, um volante, um bom jogador que foi sondado pelo Fluminense. A que pé anda também essa sondagem, quem que deu a informação. Vamos falar tudo ao longo dos próximos minutos. Mas eu gostaria de pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude a gente Falando de Flu chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e bater a nossa meta, que é chegar a 5 mil inscritos. A gente chegou a 4.200 inscritos, ou seja, 20% da nossa meta. Se você se inscrever, falta menos um e vai nos ajudar a chegar aos 5 mil inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre como que está a preparação do Fluminense para o Clássico, mas fica até o final desse vídeo para você saber qual jogador o Fluminense sondou e está tentando a contratação. Fluminense, né? Hoje é sexta, falta hoje, último dia para se preparar para o Clássico, né? Claro, esse vídeo está sendo gravado pela manhã, está saindo hoje pela manhã, então a gente não sabe ainda como que foi a provável escalação e tal, né? Rolou até um boato sobre uma provável escalação que o Diniz repetiria o mesmo meio de campo que jogou no sábado passado, que para mim é um erro, mas a gente tem o retorno de alguns jogadores, que é o André e o Gabriel Pires. O Gabriel Pires estava machucado, conseguiu se recuperar e provavelmente vai estar à disposição do Fernando Diniz para o jogo de sábado. O André estava suspenso, volta a jogar, mas o Fluminense tem esses 4 jogadores, né, que são o Thiago Santos, Douglas Costa, Samuel Xavier e tem mais um jogador também que está machucado, Marlon. Esses 4 jogadores não vão poder jogar no Clássico, 3 por lesão e o Thiago Santos por suspensão. E ontem, quinta-feira, eu cheguei a ver algumas coisas na internet e uma delas dava que o Diniz repetiria o mesmo meio de campo do jogo de sábado passado, ou seja, com Martinelli, Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso. E na defesa, o André retornaria jogando de zagueiro ao lado do Felipe Melo, que para mim é um grande erro do Fernando Diniz. Ele já viu que não deu certo no sábado passado. Será que ele vai querer repetir a dose? Eu acho que aí a gente vai passar por um outro campo, que é a questão de o cara ter suas convicções e achar que o único que tem razão é ele por causa das suas convicções. Claro, se ele ganhar o jogo, ele vai falar assim, tá vendo, eu tinha razão. Mas ele vai correr um sério risco de perder o jogo de novo, o time do Fluminense nem ser competitivo. Então, vamos ver o que o Diniz vai fazer, né? Claro, hoje vai ter treino do Fluminense. Hoje deve sair mais afinco nessa provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã. Mas, a princípio, né, o que eu vi é que ele poderia repetir o mesmo meio de campo. Tomara que ele não insista no erro de manter o mesmo meio de campo, porque a gente viu que é um meio de campo que não consegue criar, não consegue marcar e fica muito vulnerável, né, facilitando o jogo do Flamengo. Então tomara que ele mude um pouco suas convicções. Se for botar o André para a zaga, que ele coloque o Lima ou o Alexandre ali no meio de campo para poder preencher o meio de campo, ter marcação, ter pegada no meio de campo e o time conseguir criar e melhorar suas oportunidades e tentar, no mínimo, fazer um jogo digno, um jogo que ele tenha pelo menos o poder de competir e não ser aquele jogo horrível que a gente fez no sábado passado. E a segunda desse vídeo também, a gente traz a gente vai relatar aqui, né, uma informação que a gente leu, que foi dada pelo jornalista Jorge Nicola. Quando se fala Jorge Nicola, a gente fica sempre meio assim, será que é verídico ou não? Até porque a gente sabe, né, como que é o histórico dele. Mas que o Fluminense sondou o volante Patrick, com passagens pelo Inter, passagens pelo Atlético Mineiro, e essa sondagem o Fluminense sondou para saber, né, como está a situação do jogador e tal. O jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até o final desse ano, não vem sendo utilizado pelo Luiz Felipe Scolari. Quando o Patrick foi pro Galo, né, foi aquela leva, foi o Patrick, foi o Edenilson, na época que o Eduardo Cudê era treinador do Atlético Mineiro, já tinha trabalhado com esses jogadores no Inter e pediu esses jogadores, o Eduardo Cudê foi embora, o Edenilson continua sendo muito aproveitado lá, mas o Patrick perdeu espaço, né? O Patrick, que ainda antes de ir pro Atlético Mineiro, quando ele saiu do Inter, ele foi pro São Paulo, foi sondado pelo Fluminense, né, a pedido do Fernando Diniz, que ele é um meia, né, que pode também fazer um pouquinho, às vezes ele um volante, mas é um meia um pouco diferente do que normalmente o estilo do time do Fernando Diniz gosta, né. O Patrick é um meia que é forte fisicamente, que arrasta mesmo a marcação, é aquele cara mais brigador, não um cara mais, tanto do passe, dos passes verticais, de tentar quebrar linhas, não. Ele é o cara que usa da sua força física, trombador. Então isso que me gerou até uma certa desconfiança. Pô, será que o Fernando Diniz quer o Patrick realmente? Mas, realmente, se o Patrick vem pro Fluminense, o Patrick do Inter é um bom jogador. Eu gostaria de ver no Fluminense. Mas o Patrick do São Paulo, o Patrick do Atlético Mineiro, é um jogador comum, não convence, ao meu ver, tá? Não convence muito, mas
talvez no Fluminense poderia dar certo, é um jogador forte fisicamente, é um jogador que tem qualidade, tanto que ele provou isso principalmente no Inter, no São Paulo também não se firmou muito, mas teve boas partidas, no Atlético Mineiro também não se firmou muito, mas você vê que é um jogador que tem qualidade. Porém, parece que o time do Atlético Mineiro não quer negociar o jogador por empréstimo, só quer negociar o jogador se for de forma definitiva. E o Fluminense não pretende fazer um investimento no Patrick, até porque daqui a 6 meses ele pode ser um pré-contrato. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa situação, mas a princípio o Patrick não vem para o Fluminense. Mas é um nome que eu achei no mínimo curioso pelo estilo de jogo ser um pouquinho diferente. Né? Mas como de vez em quando pinta um jogador que a gente nem imagina no Fluminense, eu não duvidaria nada do Patrick daqui a pouco acertar sua vinda para o Fluminense, até porque vai começar o Campeonato Brasileiro, vai começar a Libertadores, e o Fluminense pretende ter um plantel, né, cada vez maior, embora tenha um plantel inchado, o Diniz até quer mandar alguns caras embora, mas essa possibilidade do Patrick vir realmente, né, parece que pode acontecer. Vamos aguardar nas cenas dos próximos capítulos, que na semana passada, por exemplo, foi especulado Davi Luiz, né, no sábado. Hoje especulado Patrick. Né? Também durante o final de semana passado foi especulado John Arias no Flamengo. Então é muito campo da especulação ainda. Né? A gente não sabe se realmente houve a sondagem, mas não sabe se vai ter mais uma coisa de concreto realmente para o Patrick para o Fluminense. E também hoje a gente vai fazer toda a cobertura. Né? Quando souber a provável escalação do Fluminense, provavelmente a gente vai tentar fazer uma live aqui, gravar um vídeo, debater um pouco. Também vamos tentar falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? Amanhã, sábado, a gente vai tentar fazer uma cobertura completa mesmo. Tenta fazer vídeo pela manhã, tenta fazer live, tenta fazer pré-jogo, para a gente poder fazer a cobertura 100% do Fla-Flu e torcer que o Fluminense tenha uma sorte melhor, consiga ter um jogo melhor, um jogo mais equilibrado, para conseguir superar no mínimo o Flamengo. Mas se não conseguir a classificação, consiga um jogo digno de Fluminense. Então, pessoal, esse vídeo hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos e saudações tricolores, galera, e até a próxima.